O Deus que se revela, que se manifesta, que comunica por meio de sua palavra, por meio da natureza, por meio da pessoa de Cristo Jesus, por meio de sonhos e de visões. O livro de Gênesis nos fala por diversas vezes de um Deus que comunica, que quer interação com a sua criação. E no capítulo 40 nós encontramos aqui José tendo a oportunidade de ser usado como instrumento de Deus para interpretar sonhos. Existem sonhos que são espirituais. Obviamente que nem todo sonho é espiritual, mas existem alguns que são o próprio Deus querendo falar ao nosso coração. E nós vamos ler neste capítulo José agora ali no cárcere, sendo colocado numa posição de administração daquela prisão. Ali ele encontra dois homens, o copeiro e o padeiro do rei. Esses dois homens estavam sendo servidos por José até que em determinado dia eles estavam perturbados pelo sonho que tiveram. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria chegar até você nesse tempo devocional. Pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler o livro de Gênesis, capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-los a cargo de José para que os servisse e por algum tempo estiveram na prisão, e ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: porque tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Não é impressionante a forma como José se comporta? Mesmo encarcerado, ele decide servir. Ele faz tudo com tamanha excelência e a presença de Deus é sempre com ele e tudo acaba prosperando. Agora ele é chefe naquele ambiente onde ele mesmo está encarcerado. Nessa oportunidade, tendo esse encontro com esses dois homens, olha como ele é sensível, como ele é empático, como ele percebe que o semblante deles estava triste. É óbvio que qualquer pessoa que está encarcerado, que está preso, vai ficar triste, vai estar com o semblante caído. Porém, José conseguia enxergar algo diferente, algo que trazia uma perturbação no coração deles. José era alguém realmente extremamente sensível à necessidade e por isso ele era tão bom como servo. Naquele momento, quando ele questiona aqueles homens sobre o que estava trazendo tamanha aflição, eles dizem que é um sonho que ninguém pode interpretar. É justamente nesse momento que José aproveita para falar para eles a respeito de um Deus todo-poderoso. O Deus que detém todas as interpretações. Não é à toa que ele é o Deus onisciente, é o Deus de toda sabedoria, é o Deus de todo discernimento. Não há nada que esteja oculto diante desse Deus. A sua ciência é sobremodo elevada, é o que nos diria o salmista. Ele estava pronto para ouvir o sonho daqueles dois homens numa convicção que Deus era poderoso para trazer as interpretações. Se é o próprio Deus querendo se comunicar com aqueles homens, será que Deus iria ocultar destes homens a interpretação? E naquele momento, José, usado pelo Senhor, ouve os sonhos e dá então a interpretação. O sonho do copeiro do rei dizia respeito a ele estar diante de três videiras que produziam já uvas maduras. Ele pegava essas uvas, espremia e servia então a taça, o cálice ao rei. A interpretação é que representavam então 3 dias e que depois desses 3 dias ele voltaria a servir novamente ao rei. Já o padeiro também teve um sonho parecido,
a respeito de 3 cestas de pães. Ele contava que uma estava sobre a sua cabeça, e existia uma mais elevada que tinha todos os manjares do rei, feito por artesãos, padeiros, mas as aves dos céus comiam dos pães que estavam sobre o cesto de sua cabeça. A interpretação é que depois de 3 dias ele haveria de ser morto. Dito essa interpretação, passaram-se esses dias e realmente ambos viveram aquilo que foi interpretado por José. José fez um pedido muito especial ao copeiro do rei, que haveria de ser recolocado perante o rei. Ele pediu para que ele se lembrasse dele quando estivesse diante de Faraó, que pudesse interceder. Mas o que o texto bíblico diz é que ele esqueceu de José. Sabe, por vezes, ser usado como instrumento de Deus para abençoar outras vidas não vai nos trazer a garantia de que nós receberemos algo em troca. Eu sei que é muito comum as pessoas, no âmbito da fé, prostituírem esse ambiente e tratarem a fé como moeda de troca. Eu te abençoo e vou receber algo em troca por isso. José interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, porém a interpretação foi dada pelo próprio Deus. Não foi José. José foi um instrumento, mas a interpretação, a comunicação foi o próprio Deus. Sabe, talvez se de imediato o copeiro lembrasse de José, fosse então um pagamento de uma dívida imediata e José saísse daquele lugar achando que foi a sua habilidade de interação, sensibilidade de perceber a necessidade do outro, ou mesmo de transmitir a interpretação. Porém, Deus faz tudo no seu tempo devido para que fique muito claro o que é Deus que está fazendo e aquilo que somos eu e você fazendo. José foi esquecido pelo copeiro do rei. Há um tempo certo para que sejamos lembrados. Queria trazer algumas lições de toda essa história para o teu coração no dia de hoje. A primeira delas é que sim, temos um Deus que se comunica. Se comunica de diversas formas, como já tenho citado aqui, e ele pode sim falar por meio do sonho, por meio de visões, mas a manifestação máxima dele foi na cruz do Calvário, na figura de Cristo Jesus, o seu Filho. É a revelação máxima, a comunicação suprema do Senhor, o amor encarnado, aquele que veio para estabelecer o perdão por nós. Não existe nada oculto, nenhum segredo místico além deste glorioso mistério que é Cristo Jesus, o Deus encarnado para nos transformar. Porém, ele usa as Sagradas Escrituras também como a sua principal ferramenta de comunicar ao meu coração e ao teu no dia de hoje. Então, não fica procurando a profetada daqui, um sonho, uma revelação dali. Aprenda a ler as Sagradas Escrituras e ser norteado por ela. Aprenda a ouvir a voz de Deus nos seus tempos devocionais. Sabe, voltando ao texto, temos um Deus que comunica. Nesta feita, se comunicou por 2 instrumentos. Se comunicou através dos sonhos e se comunicou por meio de José. Porque sim, Deus usa pessoas para falar ao nosso coração. E sabe, nem sempre as interpretações, o revelar do Senhor vai trazer as respostas que satisfarão as nossas vontades. Nós temos 2 homens tendo 2 sonhos distintos e as interpretações foram uma favorável e uma completamente desfavorável. Às vezes a gente fica procurando revelações e a gente só se agrada daquilo que nos convém. Mas deixa eu te dizer, o compromisso de Deus é com a sua palavra, não é com o meu gosto ou com o teu. Deus fala aquilo que é necessário ao nosso coração. Por fim, eu queria te convidar a olhar para o personagem José e extrair posturas que eu e você também deveríamos ter no nosso dia a dia. A postura de servo, a postura de alguém que consegue perceber, ser sensível à dor e à necessidade do seu próximo. Eu queria te convidar a olhar a postura dele como um servo do Senhor que está pronto para ser um instrumento que comunica a vontade de Deus para as outras vidas. Sabe, temos muito o que aprender com José. O final desse capítulo não é o que nós mais gostaríamos. José agora foi esquecido. Esse homem que já foi rejeitado, que já foi
alvo de mentiras e injúrias, agora está experimentando de perto a dor do esquecimento, a dor de não ser lembrado. Por vezes eu e você também passamos por isso, mas existe um Deus nos céus que ouve, vê todas as coisas e que Ele jamais esquece de nós. É por isso que você pode confiar integralmente no Senhor. Ele virá sempre com provisão e tem o melhor para a sua vida no tempo certo. Vamos orar? Pai bondoso e querido, obrigado por tua santa palavra. Traz paz ao coração do teu povo. Continua, Deus, falando ao nosso coração, pois precisamos da tua voz. Para cada tomada de decisão, para cada ação nesse mundo, como precisamos do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor não se esquece de cada um de nós. Obrigado porque as tuas palavras se cumprem em nossa vida. É no nome de Jesus que rogamos as tuas bênçãos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 21h30.